Vamos falar do Atlético então, né? O Alexandre Sénéchal já tá aí com as informações na ponta da agulha para trazer aí. O Atlético tá em busca de recordes ou recordes. Como é que se fala aí, Alexandre Sénéchal? Eu sempre falo em recordes, Linha. Depende da língua, né? Depende da língua, né? Recordes em português, né? Recordes. Xerox, né? Mas em português é recordes, né? Mas eu sempre falei recordes. Lá onde a gente trabalhou não podia falar recordes por causa da concorrência, né? Então é recordes. Tem isso, né? Agora podemos, agora né, pode. Agora podemos. Agora podemos, É isso aí. A gente vem trazendo no Bate-Pronto sobre a campanha do Atlético, né? Essa campanha, como a gente já destacou aqui na semana, que é a melhor aproveitamento ao lado do Grêmio, 94% de pontos conquistados, 12 jogos, 11 vitórias e apenas um empate. O Atlético busca igualar números de outros paranaenses passados. Em 2018, o Atlético chegou a ficar 14 jogos invicto, foi perder só no primeiro jogo da final do estadual, 1-0 no Couto Pereira para o Coritiba, gol do Júlio Rush, mas depois, não é do Júlio Rutz, é do Júlio Rush o gol, tá? Só para deixar claro. E depois acabou vencendo por 2-0 na Arena da Baixada e se sagrou campeão paranaense naquele ano, gols do Bruno Guimarães e também do Ederson. Só que em 2018 tem um recorde ainda maior, né? Foi 14 em 2018, em 2008 foram 15 jogos de invencibilidade, toda a primeira fase do Paranaense, 14 vitórias e um empate. O Atlético foi perder o primeiro jogo da segunda fase para um tal de Engenheiro Beltrão. Conhece, Linhares Júnior? Engenheiro Beltrão, que é a terra natal do nosso grande Linhares Júnior, acabou ganhando aquele dia, o jogo da primeira fase. O Atlético chegou à final em 2008 e acabou sendo vice-campeão, perdeu aquela decisão do estadual para o Coritiba. Agora em 2023 já são 12 jogos invictos, como eu trouxe, uma expectativa de, chegando à final, de igualar, né, igualar os 14 jogos e também os 15 jogos de invencibilidade, caso chegue na final, e aí superar esse recorde, bater esse recorde. O Furacão, que não é campeão invicto do Campeonato Paranaense desde o ano de 2002. Um destaque rapidinho da base também do Atlético, Linhares. Ontem teve o jogo que eu citei anteriormente, o empate por 3-3 contra o Santos no CT do Caju, segunda rodada do Brasileirão Sub-20. O Atlético saiu na frente com o gol do Dudu, meia de 17 anos, ele que foi convocado para o Sul-Americano Sub-17, já atua no time Sub-20, foi o camisa 10 ontem, fez 2 gols. O Santos virou ainda no primeiro tempo, o Atlético voltou a virar no segundo tempo com 2 gols do Renan Viana, um dos destaques da base, ele que foi campeão sul-americano sub-20 nessa temporada com o Mikael e com o Vitor Roque, e acabou levando o empate novamente no finalzinho do jogo, 3-3 no CT do Caju. O Atlético começa mal o Brasileirão Sub-20, precisa se recuperar porque faltam só 7 jogos e precisa ficar entre os 4 primeiros para se classificar para as quartas de final do Paranaense. Ontem tivemos Mikael em campo, tivemos o Dudu, como eu citei, o Renan Viana, e no banco, não entrou, mas no banco estava o Fernando Nava. Fernando Nava, que é um garoto boliviano que joga nas categorias de base do Atlético e que foi convocado para a data FIFA da Bolívia, participará de treinos com a seleção principal da Bolívia agora no final do mês de março. O Fernando Nava é uma dessas promessas do Atlético, ele que é boliviano e já está junto com o grupo da seleção principal. Rapidinho para falar sobre o futebol feminino, o Atlético volta a campo pelo Brasileirão Feminino, terceira rodada, neste domingo às 3 da tarde contra o Atlético Mineiro, lá na Arena Veracruz, em Minas Gerais. O Atlético que precisa de uma vitória, né, precisa pontuar, porque é o 12º colocado, o primeiro time à frente da zona de rebaixamento, com 1 ponto conquistado, está acima justamente do Atlético Mineiro, que é o 13º. Então as gurias Furacão vão lutar contra o rebaixamento nessa temporada, é o grande objetivo ficar na A1 do Brasileirão Feminino e precisam de um grande resultado jogando lá em Minas Gerais. Essas são as notícias do Atlético, Linhares. Voltamos, é claro, no domingão, a partir das 6 da tarde, transmissão da Jovem Pan News para Atlético e São Joséense, segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Valeu, Alexandre.